Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Edson Albino. Se você está chegando em nosso canal agora, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a acionar o sininho e deixar o seu like, que vai ser muito importante para o nosso canal. Hoje iremos falar sobre o tema Batalha Espiritual, quem tu és. Batalha Espiritual, quem tu és. Vamos ler uma passagem bíblica que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o versículo de número 13, 14 e 15. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Versículo 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Amém? Então, haviam os filhos de Cefas, né? Um dos principais dos sacerdotes. Os seus filhos eram exorcistas ambulantes. Então eles saíam pelas ruas, saíam pelas casas, pelas varadas, pelas aldeias, fazendo exorcismo. A Bíblia diz então que quando eles chegam numa casa, tem uma pessoa lá. Tem alguém que está com o espírito maligno naquela casa. Então, eles entendendo que a prática do exorcismo é uma prática cansativa, é uma prática que consome muito tempo, né? Tem todo um ato lá, todo um trabalho, todo um ritual a ser feito. Eles quisendo economizar tempo, né? Ou tentando mudar o método e a prática deles. Então eles vão se lembrar que o apóstolo Paulo, quando orava, né, para os espíritos malignos, o apóstolo dizia: em nome de Jesus, sai. E o espírito maligno já saía. Então eles vão querer usar desse método. Então eles chegam até o rapaz e dizem: espírito maligno, sai dele, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então o espírito vai dizer: eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o espírito se avançou nele. O espírito se avançou naqueles 7 homens com uma força sobrenatural e deixou eles envergonhados, de uma tal maneira que eles fugiram nus daquela casa. Então entenda uma coisa: expulsar demônios primeiro você precisa entender uma coisa. Você precisa ser conhecido no mundo espiritual. O mundo espiritual precisa saber quem é você. Você precisa ser conhecido no mundo espiritual. Perceba que os demônios, a entidade, né, os espíritos malignos disseram: nós sabemos quem é Jesus. Conhecemos quem é Jesus. Sabemos quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? Aleluia. Interessante isso por quê? Porque eles dizem: nós te esconjuramos ou te expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. Então isso significa que eles não tinham intimidade com Jesus a quem Paulo pregava. Então eles acharam que só de usar o nome de Jesus como se fosse um amuleto, né? Como se fosse algo assim consagrado, né? Um objeto consagrado, eles vão dizer em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então isso significa que esses judeus que eram exorcistas, eles não tinham relacionamento, eles não tinham intimidade, eles não tinham comunhão com Cristo, eles não serviam a Jesus, eles não reconheciam Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Então não adianta querer expulsar demônios se você não tem intimidade com Cristo. Não adianta você querer usar
de ser um ministro de libertação se você não tem relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Cristo, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você precisa buscar a intimidade com Deus. Você precisa buscar a intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus tem que fazer parte da sua vida. Você tem que servir a Cristo com toda a sua alma e com todo o seu coração. Servir a Ele verdadeiramente. Você precisa ser conhecido. O inferno precisa saber quem é você. O inferno sabia quem era Cristo. Sabe quem é Cristo. O inferno sabe quem é Paulo. Aleluias. Mas o inferno não sabia quem era aqueles filhos de Cefas, porque não os conhecia. O inferno ali, a entidade maligna, reconhecia a autoridade que estava sobre o nome de Jesus e reconhecia Paulo como servo de Jesus. Conhecia Paulo como alguém que estava debaixo da autoridade de Cristo. O inferno sabia que Paulo era um representante de Cristo na terra e a unção de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia. Agora eu te pergunto, o inferno te reconhece como servo de Cristo? O inferno te reconhece a sua patente espiritual? O inferno sabe quem é você? Aleluia. Não basta somente ser um cristão de carteirinha. Não basta somente bater carteirinha na igreja. Não basta somente colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é cristão. Você tem que servir a Cristo. Tem que andar conforme Ele andou. Tem que guardar os seus princípios, os seus mandamentos. Tem que levar uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração. Aleluia. Para os infernos reconhecer a tua patente, a tua autoridade. O inferno sabe quem é você. Quem és tu? Essa é a pergunta. Quem és tu? É interessante isso, porque quando o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que quando Lídia se converte, Paulo mais Silas ficam hospedados na casa dela. Então todo sábado eles saíam, para fazer a oração. A Bíblia diz que num belo dia, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação saiu ao encontro deles, e ela saiu dizendo bem assim: estes homens que nos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, o espírito que estava nela estava reconhecendo que Paulo e Silas, que anunciava ali naquela cidade o caminho da salvação, eram servos do Deus Altíssimo. Então tem pessoas que anunciam o caminho da salvação, mas não são servos do Deus Altíssimo. Aleluias. Mas aquele espírito que estava sobre aquela mulher reconheceu que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Jesus, quando entrava na sinagoga, os demônios logo se manifestavam. E os demônios já começavam a gritar dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus mandava-lhes se calar, porque ainda não era o tempo das pessoas saberem que ele era o Filho de Deus. Ainda não era o tempo da sua missão ser revelada, porque tudo que os demônios queriam é que Jesus morresse antes do tempo. Os demônios, o inferno, não queria que Cristo fosse parar na cruz para a salvação. Então eles anunciavam, porque eles sabiam quem era Cristo. Os demônios, quando olhavam para Jesus, viam uma atmosfera espiritual que estava sobre ele. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Perceba que quando Jesus ele entra na cidade de Gadara, em Marcos capítulo 5, quando Jesus entra na cidade de Gadara, a Bíblia diz que o endemoniado gadareno desceu as montanhas, saiu do sepulcro, desceu a montanha e veio correndo até Jesus.
Por quê? Porque ele percebeu, o texto vai dizer que Gadara, Gadara estava fechada. Ninguém entrava, ninguém passava, ninguém saía de Gadara. Gadara estava fechada. Então quando Jesus entra em Gadara, ele vai abrir o caminho que estava fechado. Porque quando Jesus entra, ele entra para abrir os caminhos que estavam fechados. Então ele entra em Gadara. Quando ele entra, a entidade, a legião que está no Gadareno, percebe que alguém diferente entrou na cidade. Alguém cheio de Deus entrou na cidade. Alguém cheio do Espírito Santo entrou na cidade. Por quê? Porque sobre esse há uma atmosfera espiritual. Há uma atmosfera espiritual sobre ele. Esse que entrou, os céus está aberto sobre ele. E os anjos estão subindo e descendo sobre ele. Subindo e descendo sobre ele. Então os demônios, a legião desce. E o que eles fazem? Eles se prostram perante os pés de Jesus, reconhecendo ele como Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. E a Bíblia diz que os demônios o adorou, porque até o inferno tem que saber que Jesus é digno de adoração. Até o inferno sabe e reconhece que Cristo é digno de toda adoração. Aleluia. Então, a pergunta que não quero calar é essa: quem és tu no mundo espiritual? Não adianta, se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de intimidade, se você não guardar a palavra de Deus, não viver a palavra de Deus, não andar nos caminhos do Senhor, o inferno nunca vai respeitar você. O inferno nunca vai saber quem você é. Aí é por isso que pessoas passam vergonha no ministério da libertação. Por quê? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa que eu aprendo é que o diabo é orgulhoso. Os espíritos malignos são orgulhosos. Você acha que eles não são orgulhosos? Por que ele bateu nesse rapaz, nesse filho de Cefas, e deixou eles nu? É como se os demônios estivessem falando bem assim: peraí, você está achando que qualquer um agora vem aqui, coloca a mão em nós e nos expulsa? Você está achando que agora é o quê? Nós iremos o que agora? Chacota? Você acha que nós somos algum pé de chinelo? Nós somos qualquer coisa? Não. Tem entidade maligna. Tem entidades malignas que são terríveis, que não aceita desaforo, não sai pela vida de qualquer um. Ah, pastor, mas se não envergonhar, ele vai atrasar a vida da pessoa. Se não envergonhar, ele vai fazer de tudo para dar errado na vida da pessoa. A vida da pessoa vai virar de cabeça para baixo. É por isso que tem pessoas que falam: nossa, depois que eu orei naquela casa, a minha vida virou de cabeça para baixo. Aí depois que eu fui orar por aquele irmão, tudo virou de cabeça para baixo. Peguei prova com a própria mão. Não, você não pegou prova com as próprias mãos. Você não pegou prova com as próprias mãos. É porque o inferno não reconheceu a sua autoridade. Porque se o diabo tocar em você, ele está tocando em Cristo. Porque a Bíblia diz que eu e ele somos um. A Bíblia diz que nós somos um. O Jesus em João 17, ele orou: Pai, eu oro para que ele seja um em nós, assim como nós somos um em ti. Assim como somos um, eu oro para que ele seja um em nós. Aleluia. Jesus falou que aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai iremos a ele e faremos nele morada. Então, se Jesus e o Pai vêm até a mim, mora em mim, e a Bíblia diz que o maior dos espíritos habita em mim, como pode o diabo estar tocando na minha vida? Como pode o diabo tocar em mim? Como pode o diabo colocar enfermidade em mim? Como pode o diabo querer destruir a sua vida? Porque você fez o bem para alguém? Não. Porque se ele tocar em você, está tocando em Cristo. Olha só o que Davi disse quando o gigante Golias estava afrontando Israel. Olha só o que Davi disse: quem é este incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Quem é este? Em outras palavras, ele está dizendo: quem é este que não tem pacto com Deus? Quem é este que não tem aliança com Deus? Quem é este que não tem comunhão com Deus? Quem é este que não tem relacionamento com Deus? Quem é este que não tem vida com Deus para querer tocar no exército do Deus vivo, na menina dos olhos de Deus? Quem é o inferno para querer tocar em nós? A Bíblia diz lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós?
A Bíblia vai dizer, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos 14, 17. Olha só o que está escrito. Romanos não. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Olha só o que vai dizer. Toda a ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu as condenará. Porque esta é a herança dos servos do Senhor. A pergunta que não quer calar é essa: quem és tu? Então procure ser um homem conhecido. Procure ser um homem conhecido. Procure ser um homem conhecido e deixa Deus te usar na terra para quebrar as cadeias, as correntes e os grilhões, para libertar as almas que estão cativas e oprimidas. O ministério da libertação é algo lindo e maravilhoso, mas não podemos fazer de qualquer maneira, de forma displicente. Temos que ter compromisso com Deus. Temos que não temer ao diabo, mas também não subestimá-lo. Nós temos que viver uma vida reta com Deus, para querer sermos usados poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí, dê bastante like nesse vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.